E nós vamos conversar com o cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Paulo Nicoli Ramires. Bom dia, Nicoli. Bom dia, Glauco. Nicoli, no ativo, o Congresso aprovou a lei de direitos e com o orçamento, né, a chamada mas positivas executivas ali e por parte no primeiro da chamada pela mídia de que estimula no eleitor duas verdades simbolistas nesse momento com as eleições. Desculpe, Glauco, eu perdi o finalzinho aqui, eu fiquei sem sinal. Não, tudo bem. Desculpe. Eu repito aqui, se são essas duas votações, né, tanto da Lei de Diretrizes Orçamentárias quanto a da PEC dos auxílios, elas representam, simbolizam bem esse nosso momento político e também guardam uma relação com as eleições de outubro? Sem dúvida, Glauco, isso porque o Bolsonaro partiu para tudo ou nada, para o desespero, né? Primeiro, esse pacote de benefícios, né? É uma medida eleitoreira, ela não tem um prazo de permanência sobre a sociedade, tanto é que esses benefícios durarão até dezembro. Enfim, o benefício ao caminhoneiro, aos motoristas de Uber, táxi, enfim, o Vale Gás, ou seja, depois que passarem as eleições e virarmos o ano, a sociedade como um todo terá que arcar com um prejuízo ainda maior, uma vez que esses gastos, eles extrapolam os gastos do orçamento federal e, consequentemente, né, políticas econômicas de austeridade mais severas acabarão ter que ser feitas no futuro. Outro ponto também que é importante dessa situação toda é que o bolsonarismo, que sempre criticou os programas sociais do governo, passou a utilizá-los, os programas com benefícios, né? Certamente a alavancagem, né, na quantidade de intenções de voto por conta disso. Inclusive, Nicoli, é uma lembrança importante porque o Bolsonaro já chamou, fazendo aqui uma retrospectiva, né? O Bolsa Família, então, de Bolsa Farelo, voto de cabresto, condução coercitiva, já disse, inclusive, com as seguintes aspas, voto do idiota é comprado com Bolsa Família. Então, Bolsonaro já não só criticou muito as políticas sociais desenvolvidas no governo Lula, o Auxílio Brasil é uma deturpação, mas também é um tipo de política social, como também estigmatizou e ofendeu os beneficiários dele. E agora, com ela, da eleitoreira, não porque, mas porque até o final deixa aí pro evento. Então é uma cultura que fica bastante. Alô, Nicoli, você me escuta? Agora sim, meu sinal tá um pouco instável, só estou trocando aqui o roteador. Vamos ver se melhora. Eu peço desculpas, né? Mas o fato é que o bolsonarismo permanentemente criticou esses programas sociais e o fato é que os programas do PT ele tinham uma característica que era a permanência, né? Coisa que o bolsonarismo não pretende fazer. Ou seja, esses benefícios, eles têm um prazo temporário até dezembro. Certamente isso vai, de alguma forma, girar a economia positivamente, mas depois disso não mais, né? Ou seja, a tendência é que o povo volte à miséria, uma vez que esses benefícios serão cortados literalmente pela metade, né? E, Nicoli, ontem representantes dos partidos que formam a coligação do ex-presidente Lula entregaram ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, um pedido de apuração
para que Jair Bolsonaro seja investigado por crimes de violência política e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Isso ocorre, a gente lembra, após a morte do guarda municipal Marcelo Arruda, que foi assassinado por um policial penal bolsonarista, Jorge José da Rocha Guaranho, no último sábado à noite. Nicole, como é que você vê esse pedido, né, essa representação feita pelos partidos que formam a coligação do ex-presidente Lula e o episódio em si que ocorreu em Foz do Iguaçu? Bom, Glauco, há uma série de fatores que levam essas eleições a um clima de muita tensão, né, e que já está culminando numa deflagração da violência como um todo, né? Nós temos visto os bolsonaristas atacando manifestações petistas, né, seja com fezes, ou até mesmo manifestações particulares, que é o caso da festa em Foz do Iguaçu, quando um agente policial federal invade essa festa e mata, né, o aniversariante simplesmente porque ele comemorava com um tema petista. Então isso vai mostrando que, diante do fato de que o bolsonarismo não tendo resultados positivos nas pesquisas eleitorais, não havendo praticamente nada, né, de positivo a ser dito desse governo, uma vez que a fome aumentou, a miséria também aumentou, o desemprego, o custo de vida das famílias é muito maior, a inflação. Então, diante desse cenário em que não há mais argumentos que sustentem o bolsonarismo, a única alternativa dos bolsonaristas é partir para a violência. E as falas bolsonaristas sempre foram direcionadas a isso. Enquanto o bolsonarismo foi hegemônico no Brasil, coisa que não é mais, havia ainda assim uma certa, não vou dizer pacificação, né, mas um discurso que ainda não favorecia, né, a expansão da violência. À medida que o bolsonarismo foi fracassando, né, depois da pandemia, a crise econômica, e agora o resultado com as pesquisas eleitorais, o que restou aos bolsonaristas é partir para tudo ou nada. Né? E essa característica vai acirrando o clima político, porque o discurso bolsonarista sempre foi baseado na violência, seja com o gesto das armas, seja através, já em 2018, né, de discursos que afirmavam a necessidade de eliminar os petistas. Ele cria também um clima de que as eleições serão fraudadas, o que é uma farsa, coisa que o Trump também tentou fazer nos Estados Unidos, né, diante de uma iminente derrota eleitoral. Então, a ideia do Bolsonaro é conturbar o máximo possível o cenário político eleitoral, porque a única alternativa do bolsonarismo é um golpe, através de uma sensação de instabilidade democrática, política, o falseamento, né, do resultado das eleições. Então, o discurso bolsonarista é o discurso do mal perdedor, do tapetão, daquele que não reconhecerá a derrota nas urnas, e esse não reconhecimento ele implica na necessidade do uso da violência, que é o único que daria margem para que o bolsonarismo se mantenha no poder. Esse é o ponto essencial. Sempre eu cito aqui o livro do Levitsky, né, Como as Democracias Morrem, que é um professor de Harvard, ele vai mostrar exatamente esse processo. As democracias morrem à medida que os partidos ou algum candidato ou partido não aceita a legitimidade do processo eleitoral, não aceita o resultado das eleições, deslegitima também as instituições públicas, né, a divisão dos poderes, a existência de cortes jurídicas, criticam os seus membros. Além disso, há um ataque, né, aos meios de comunicação e a mentira, sobretudo usada através de redes sociais. Então, a partir dessa crise criada com essa decadência das democracias, isso abre brecha para a decadência também da política, e a falência da política conduz ao uso extremado da violência. Né? A violência é o fracasso das negociações da democracia. E o milagre da democracia é exatamente permitir que a oposição exista, né, sem que a gente tenha que eliminá-la. A democracia, ela cria essa arte, né, da convivência, que não tem sobre fora. E o Bolsonaro, literalmente, ele busca eliminar a própria política, né, no Brasil, né? Essa arte, né, da negociação, e, consequentemente, diluir
e apagar, melhor dizendo, né, qualquer possibilidade de coexistência democrática com outro, com diferente. Então, o discurso bolsonarista sempre influenciou, sim, os seus eleitores, né, a tomar posturas violentas. Isso vai mostrando que é uma grande hipocrisia no bolsonarismo. É um homem que se afirma, o Bolsonaro, né, que se afirma ser um homem de Deus, mas que ao mesmo tempo prega violência. Né? Então, hoje, os evangélicos mais radicais, né, estão abraçados com Bolsonaro, e o bolsonarismo ele representa aquilo que há de pensamento mais arcaico e retrógrado, ou seja, alavanca as pautas morais, né, os discursos religiosos contra o aborto, contra o que ele julga de gênero, que vem morte de editores. Então, o Bolsonaro fez isso uma medida de certas eleições, a morte desse petista, como já fez, né, responsabilizando o aniversariante pela sua própria morte. Então, apenas para tentar agradar um público, né, mais de centro-direita, mais moderado, o Bolsonaro fez a ligação ontem à família do tesoureiro do PT, mas, enfim, a única intenção bolsonarista era de tentar amenizar a imagem de violência que ele traz para a sociedade. Agora, temos que lembrar também que o presidente Lula, antes de ser preso, ele fazia uma carreata pelo Brasil e o ônibus dele foi atingido por tiros. Há também a situação das fezes e tudo mais. Então vejam que o bolsonarismo ele se encaminha hoje para um discurso de ódio e violência. E a médio e longo prazo, o que a gente tem que pensar é que se o bolsonarismo se baseia, né, em atitudes anticivilizatórias que que desejam, né, a ruptura democrática, a ruptura com as instituições, com a legitimidade da existência das eleições, um tipo de visão de mundo que preza pela eliminação do opositor, do outro, a gente tem que pensar a médio e longo prazo, como eu disse, num processo de criminalização do bolsonarismo. Não é possível que o desejo, né, de ruptura, de um sentimento, né, antissistema, se sobreponha ao direito à vida dos sujeitos. Né? Os bolsonaristas argumentam muito que eles estão exercendo a liberdade de expressão, mas eles se equivocam que a liberdade de expressão, defender a eliminação, o discurso da violência, indiscriminada, tudo isso sobrepõe que é o direito número um, fundamental. O bolsonarismo é uma necropolítica. O bolsonarismo deseja a eliminação de todos aqueles que não pensam como eles, se é que pensam, né? Diga-se de passagem. Então, por isso que defendo aqui, e acho que é uma coisa que a sociedade precisa discutir bastante, que o bolsonarismo é antidemocrático, o bolsonarismo não traz benefícios à vida da população brasileira e muito menos possibilidades de abertura de diálogo com os opositores. O bolsonarismo tende a ser daqui para baixo, né? Ou seja, eles também correm riscos, sobretudo Lula, sobretudo os partidos de esquerda, já que esses ataques eles estão se avolumando à medida que as eleições estão chegando. E precisamos ficar de olho, é importante que as autoridades não se politizem, principalmente as forças policiais, uma vez que essa politização ela traz riscos ao andamento da democracia. Uma última coisa, Glau, o conflito que aconteceu no final de semana ele foi grave, não porque se tratou de, como queria o vice-presidente Mourão, de um assunto corriqueiro que acontece todo final de semana. Foi gravíssimo porque foram dois agentes policiais que se envolveram em política, pela paz, no mínimo, não dos policiais. Então, faz um risco. Nico, se a sua parte atual, a próxima Em retorno.
Me escuta? Oi, Acho Nicole. que agora sim, agora sim. Queria agradecer aqui a sua participação no Jornal Brasil Atual de hoje. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado, Glauco. Boa semana a todos. Igualmente, conversamos aqui com o cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Paulo Nicole Ramires. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.